No ano de 1995, em uma cidade no coração do Brasil, a Câmara de Vereadores se reuniu para votar uma lei municipal. Mas esta não era uma lei sobre impostos, zoneamento ou saúde pública. Era uma legislação que reservava, oficialmente, 5 hectares de terra para o pouso e decolagem de objetos voadores não identificados. Isso não é ficção, não é um roteiro de filme, é um fato documentado. No meio do estado do Mato Grosso, a cidade de Barra do Garças se tornou, por força da lei, o primeiro município do mundo com uma área de pouso oficial para OVNIs. Um discoporto. A pergunta óbvia é por quê? A resposta, no entanto, é muito mais complexa e bizarra do que se pode imaginar. Por que uma prefeitura inteira arriscaria o ridículo nacional para criar um aeroporto intergaláctico no meio do cerrado? Seria um ato de loucura coletiva, uma jogada de marketing genial? Ou eles sabiam de algo que o resto de nós ignora? Aqui no Fatos Rápidos você vai entender os fatos por trás dessa história que ninguém vê. E se você gosta de entender o que ninguém mais vê, já sabe o que fazer para não perder nossas investigações. Para compreender a lógica por trás do discoporto, precisamos primeiro entender o local. Barra do Garças não é uma cidade comum. Ela está situada aos pés de uma das formações geográficas mais místicas e misteriosas do planeta, a Serra do Roncador. O Roncador não é apenas uma cadeia de montanhas. Para místicos, esotéricos e aventureiros, é um ponto de poder. Um lugar onde o véu entre os mundos é supostamente mais fino. Há décadas, a serra atrai buscadores espirituais, sociedades secretas e teóricos da conspiração. A lenda mais famosa é a do coronel Percy Fawcett, o explorador britânico que desapareceu em 1925, precisamente ali, enquanto buscava por Z, uma suposta cidade perdida, remanescente da Atlântida. Fawcett e seus companheiros nunca mais foram vistos, mas sua lenda alimentou a mística do Roncador. Começaram a surgir histórias de portais dimensionais, entradas para um mundo intraterreno e, claro, uma atividade ufológica intensa. Na década de 1990, o local já era um imã para a cultura New Age. Comunidades se formaram na região, como o Vale dos Sonhadores, fundado por um médium que afirmava receber mensagens de guias espirituais. O ar de Barra do Garças estava, portanto, saturado de mistério. Relatos de luzes estranhas no céu, bolas de fogo seguindo carros na estrada e avistamentos de seres eram parte do folclore local. A Serra do Roncador era vista por muitos não como uma simples formação geológica, mas como um farol cósmico. E é neste cenário que entra em cena o arquiteto do discoporto, o prefeito Uirandê Iara. O Uirandê não era um político comum. Além de administrar a cidade, ele era um espiritualista declarado, um estudioso de ufologia e profundamente imerso na mística do Roncador. Ele não via os relatos de OVNIs como fantasia, mas como uma realidade iminente. Para ele, o Roncador era um chakra do planeta, um ponto de alta energia magnética, e os avistamentos crescentes eram um sinal de que eles estavam chegando, ou pelo menos observando com mais frequência. Em sua visão, a humanidade estava prestes a fazer contato oficial. E se isso acontecesse, Barra do Garças, com sua localização privilegiada, deveria estar pronta. A ideia de um discoporto começou como uma conversa entre os círculos esotéricos da cidade, mas o Uirandê decidiu usar o poder do seu cargo para transformá-la em realidade. Ele acreditava que a cidade precisava demonstrar oficialmente que era um local de boas-vindas, um gesto de fraternidade cósmica. Esse contexto é fundamental. Se essa ideia tivesse surgido em São Paulo ou no Rio de Janeiro, teria sido descartada como delírio. Mas em Barra do Garças, ela encontrou terreno fértil. Estamos mergulhando fundo em uma das leis mais estranhas já propostas. Uma história que mistura política, misticismo e uma crença profunda no desconhecido. Se você está fascinado em como uma cidade inteira abraçou essa ideia e quer ver mais investigações como esta, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas histórias que parecem ficção, mas são a mais pura realidade. O próximo passo de Uirandê foi levar a ideia à Câmara de Vereadores. E aqui a história fica ainda mais surpreendente.
Ele não foi ridicularizado. Ele foi levado a sério. Em 1995, o projeto foi apresentado, debatido e aprovado. A Lei Municipal número 1840/95 foi sancionada. A lei era clara. Ela criava o Parque Municipal do Discoporto e destinava uma área de 5 hectares, estrategicamente localizada a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade, com uma visão privilegiada da Serra do Roncador. O texto especificava que a área era reservada para pousos e decolagens de objetos voadores não identificados. Estava feito. Barra do Garças tinha no papel seu aeroporto intergaláctico. A reação, como era de se esperar, foi imediata. A notícia explodiu na imprensa nacional e internacional. Jornais e redes de televisão do mundo todo enviaram repórteres para cobrir a Cidade Maluca, no Brasil, que estava esperando por ETs. Barra do Garças virou piada nacional. O programa humorístico Caceta em Planeta fez sátiras famosas sobre o caso. O prefeito Uirandê foi taxado de excêntrico, lunático, sonhador. Mas o Uirandê e os defensores da lei não recuaram. Eles argumentavam que o ridículo de hoje poderia ser a sabedoria de amanhã. Afinal, diziam eles, Santos Dumont também foi chamado de louco. A prefeitura alegava que, se os visitantes chegassem, eles precisariam de um local seguro para pousar, longe das áreas urbanas, e a lei garantia essa proteção. A seriedade com que trataram o assunto era, para o mundo exterior, a parte mais cômica da história. Mas o que exatamente foi construído? Se você visitar Barra do Garças hoje, você pode ir ao local. Não espere encontrar um Hangar 18 ou uma estrutura da NASA. O Discoporto é, na prática, uma área de observação. É um espaço limpo no topo de um morro, com uma vista deslumbrante do vale e da serra. Por anos, o local ficou relativamente abandonado, marcado apenas por um pequeno pórtico simples. Mas a fama, mesmo que vinda da zombaria, persistiu. A cidade nunca revogou a lei. Com o tempo, o que era motivo de piada começou a se transformar em outra coisa, um ativo. E é aqui que chegamos ao clímax desta história, onde todas as peças se encaixam. O que foi o Discoporto de Barra do Garças? Foi um ato de fé ingênua de um prefeito místico? Sim, em grande parte. O Uirandê Yara parecia genuinamente acreditar na importância espiritual de sua missão. Mas foi apenas isso? Não. Foi, talvez sem intenção inicial, a maior jogada de marketing da história do Mato Grosso. Os anos 90 foram a era de ouro da ficção científica e do ocultismo na cultura pop. Arquivo X estava no auge. O filme Independence Day foi um fenômeno. Havia um apetite global por histórias de OVNIs. Ao aprovar a Lei 1840/95, Barra do Garças fez algo que nenhuma outra cidade mística no mundo fez. Ela usou a burocracia do Estado para validar oficialmente sua mitologia. Não era mais apenas gente que dizia ver coisas. Era uma prefeitura que reconhecia a possibilidade e estava legislativamente preparada para ela. O ridículo inicial se transformou em curiosidade. Turistas esotéricos que já iam para o Roncador agora tinham um ponto de peregrinação oficial. Ufólogos de todo o Brasil e do mundo começaram a organizar vigílias no Discoporto. E os turistas comuns? Esses iam para tirar uma foto na placa do aeroporto alienígena. O Discoporto não foi construído para os alienígenas. Foi construído para nós. É um monumento. O prefeito Uirandê Yara conseguiu, de forma brilhante ou acidental, colocar sua cidade isolada no mapa mundial. Ele pegou o folclore local, as lendas da Serra do Roncador e a mística de Percy Fawcett e carimbou tudo com um selo oficial da prefeitura. A grande revelação é que o Discoporto de Barra do Garças não é um fracasso porque nenhuma nave jamais pousou ali. Ele é um sucesso retumbante porque a história pousou e atraiu milhares de pessoas, mídia e atenção para a cidade durante décadas. É a prova de que, às vezes, a realidade não precisa de fatos concretos. Ela só precisa de uma boa narrativa e, se possível, de uma lei municipal para apoiá-la. Até hoje, a lei está em vigor. O local foi revitalizado recentemente, ganhando uma estrutura melhor e até uma escultura de um disco voador, consolidando seu status de principal ponto turístico bizarro da região.
O Discoporto de Barra do Garças continua sendo uma das peças de legislação mais estranhas e fascinantes da história brasileira. Um lembrete de que a linha entre a fé, a loucura e o marketing genial é, por vezes, inexistente. Se esta análise te ajudou a entender a história bizarra do Discoporto de uma forma que você nunca viu antes, a melhor forma de apoiar o canal é deixando seu like e se inscrevendo para não perder a próxima investigação. E eu quero saber sua opinião. Você acha que a criação do Discoporto foi um ato de fé excêntrica ou a maior jogada de marketing da história do Mato Grosso? Deixe sua resposta nos comentários.